EuceanoCast, o nosso videocast oceânico do Oceano. E a gente está aqui nesse cenário maravilhoso, que você deve estar achando que é inteligência artificial, mas não é. Isso aqui é o AquaRio, o tancão principal do Aquário do Rio, nosso parceiro nessa empreitada. E a gente também escolheu esse lugar porque a gente fica dentro, né, essa sensação de estar dentro do oceano. E se a gente parar para pensar, o planeta Terra, onde a gente vive, é um oceano, um imenso oceano. Né? A gente é, como diz o Tomé, muitas vezes a gente é uma pequena bolha de água vagando pelo universo. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta de água. E mesmo você que mora longe da praia, longe do mar e acha que não tem nada a ver com isso, não! A sua saúde depende da saúde do oceano. Tomé? Tão empolgante que você não para de olhar. É isso. E o mais impressionante dessa história toda é que ainda assim a gente, a humanidade, é desconectado do mar. A gente mora num país, o Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa e aqui quase 20 milhões de brasileiros nunca viram a praia. A gente precisa fazer essa conexão acontecer. E por isso mesmo que a gente montou o movimento Oceano, um movimento de conexão e de amor da humanidade para o mar. Mas o oceano é justamente isso. Por essa distância entre a humanidade e o oceano, a gente precisa fomentar uma cultura oceânica, né? Reconectar a humanidade. Então, esse videocast é esse espaço, é a nossa mesa de bar, é o nosso local de encontro, onde a gente vai convidar artistas, cientistas, pescadores, surfistas, qualquer pessoa que tenha uma relação de paixão com esse ambiente tão lindo e vital que é o nosso oceano. É o podcast mais profundo que você vai ouvir por aí. E hoje a gente começa com um grande amigo, surfista, mergulhador, entusiasta do mar, Felipe Roque, que é ator, modelo e embaixador do oceano para o Greenpeace, um defensor das pautas oceânicas, inclusive Corais da Amazônia. Para evitar a exploração da foz amazônica e evitar a perfuração dos corais amazônicos. É um trabalho grande que ele tem que fazer. Obrigado por estar aqui com a gente, Felipe. Prazer é todo meu, gente. A gente tem aqui uma outra convidada, que eu vou ter que ler o currículo, tem um senhor currículo, né? Bruna Rezende Gonçalves. Bruna é bacharel de licenciada em Ciências Biológicas com ênfase em Biodiversidade pela UDESC Laguna. Falando certo? Pós-graduada em Biologia Marinha e mestrada em Oceanografia Ambiental pela UFES. Né? Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em cetáceos e há 7 anos com especial interesse em conservação marinha, risco de colisão em zonas portuárias, drone monitoramento, bioacústica e análise espacial. É isso? Tá tudo certo? Tudo certo. Atualmente é coordenadora geral do Instituto Canal Projeto Amigos da Jubarte e Golfinhos do Brasil e pesquisadora do Jubarte Lab. Sua pesquisa é focada em áreas de sobreposição entre baleia jubarte e tráfico marítimo na plataforma continental Centro-Sul do Espírito Santo. Isso é um currículo de respeito. Obrigado, viu, Bruna, pela Obrigada, presença. gente. Um prazer estar aqui com vocês. Ó, eu quero jogar fora isso aqui, que eu não, agora eu vou seguir no bate-papo. A minha mulher sempre fala isso, não sei por que você escreve no papel. Quando você vai ler o papel, dá uma desgraça. Não lê, cara. Escreve, não. Então agora eu só escrevo tópicos, que eu não consigo ler também porque minha letra é difícil, mas eu tá aqui, ó. Tópicos. Eu também sou amigo da Jubarte. Você também é amigo da Jubarte, né? Eu sou amigo e apaixonado pela Jubarte. Ai, que delícia. Você já teve uma experiência agora, você estava contando pra gente mais cedo que você, ano passado, né, fez um... É, cara, eu tive a oportunidade de, com uma amiga bióloga, de fazer esse passeio que a gente acompanha elas aqui no Rio de Janeiro, e foi o que a gente estava conversando. Muito legal, né? E essa facilidade que a gente tem no Rio de Janeiro, ela estava contando que Vitória também, que Espírito Santo, enfim, o litoral brasileiro todo é visitado por elas, mas o Rio de Janeiro eu lembro desde pequeno, de ver as baleias passando na areia, assim, eu acho que na Praia da Barra, principalmente, elas passam numa distância, né, muito visível entre as ilhas e a praia, então sempre foi um sonho, assim, poder mergulhar com elas. Eu ainda não mergulhei, mas dessa vez deu para ir de barquinho atrás e acompanhar a população, respeitando a distância, os 200 metros, o tempo de acompanhar cada grupo, que eu acho que é 30 minutos. Mas foi uma experiência maravilhosa. A gente ainda encontrou com elas na Ilha da Baleia, cara. Olha que coisa linda, assim, sabe? A gente Poético. Saiu... Pô, poético, é. Rio de Janeiro, né? Tem muitas ilhas em volta. Na Ilha da Baleia, elas aparecendo juntas, assim, foi... Enfim, a gente tem fotos maravilhosas, elas se exibindo, dando tchauzinho com nadadeira, pulando. Nossa, é inesquecível. As Jubartes são incríveis mesmo, né? São apaixonantes. Fofas, né? Elas têm um carisma que eu acho que é... Tem. Elas são magníficas, né? E magnéticas, né? Que a presença delas passa uma tranquilidade, uma paz, sei lá, é uma... Eu costumo falar que é de uma grandiosidade, né? Porque elas são realmente muito grandes, imponentes, e que coloca a gente no nosso lugar, né? Quando a gente se depara com um animal que
né, chega a 16 metros, 40 toneladas, você começa a pensar a ter certeza de que a gente não é o centro do universo, né? Quem é você na fila do pão? Exatamente. Exatamente. Eu fiquei curioso porque eu vi na sua especialização, você fala muito inclusive dessa coisa do monitoramento e do impacto dos navios ou seja, na vida das jubartes, né? Como é que... Porque, de fato, a gente tem um trânsito, e eu vi outro dia um mapa do mundo, assim, né, do Atlântico Sul, mostrando o tráfico marítimo, como impacta na vida das jubartes, e recentemente também eu vi que estava, inclusive, impactando no canto, né? Que elas não estavam nem mais cantando, né? Sim, sim. Então, na verdade, o ship striking, né, que é essa colisão com as embarcações, é uma das maiores ameaças hoje, depois da proibição da caça, para essas grandes cetáceos, né, as baleias como um todo, incluindo as jubartes. E a gente vem se especializando, né, através do Jubarte Lab, que é o nosso hub científico, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, em entender quais são, né, as áreas, né, de risco de colisão, porque que é um risco a gente já sabe, né? Então, quais são essas áreas de risco ali e o que a gente pode fazer para mitigar isso, né? A gente vive um momento, né, de reconstrução da relação com as jubartes. A gente sempre fala dessas reconstruções das nossas conexões com o mar. E com as jubartes, acho que é um exemplo muito interessante de falar. Eu sou um pouco mais velho, de 75, e quando eu era criança, eu tinha certeza que não iam mais existir baleias quando eu fosse adulto. Elas estavam muito próximas de serem extintas. O Tratado Internacional da Baleia, de 86, mudou essa perspectiva. A gente fez um esforço mundial e realmente a população cresceu. E aqui no Brasil a gente viu da praia essa população crescer. E hoje isso vira, inclusive, um ativo econômico. Muitas pessoas fazem o que o Felipe acabou de dizer, né, que de desenvolver passeios turísticos para levar as pessoas a ver, o que é legal, porque cria conexão, proximidade, mas, por outro lado, tem um impacto nessas populações, né? Como é que você, pesquisador, e você, entusiasta, veem essa dualidade do impacto e da relação sendo transformada? Então, a gente, eu particularmente, mas, né, junto através do Instituto, a gente acredita muito que o turismo de observação, ele é a principal ferramenta de conservação, né? Então, assim, porque as pessoas, ninguém protege o que não conhece, né? Então, eu vejo o turismo, desde que, né, feito de uma forma ordenada e responsável, que ele é uma ótima ferramenta de sensibilização, de educação ambiental. Inclusive, a gente somos uma ONG capixaba, mas a gente veio pro Rio de Janeiro, para Niterói, justamente para fazer um estudo de viabilidade em 2022 de implementação desse turismo, né? Porque assim, o turismo, principalmente o turismo predatório, ele vai acontecer com a gente ou sem a gente, né? Então, assim, com a proibição da caça, as baleias aumentando, você vendo a baleia da sua casa ali na praia, isso vai gerar curiosidade nas pessoas. Então, as pessoas, elas vão querer se aproximar e ver. Então, se a gente, né, ambientalista, cientista, que tem as informações da melhor maneira possível de fazer essa atividade, se a gente não entrar nisso também e fazer junto, né, para que seja de uma forma, a forma menos impactante possível e segura, tanto para os animais quanto para a população, eu acho que a gente só tem a ganhar. Você falou uma coisa, usou um termo curioso que é ferramenta, né? O turismo de observação como ferramenta. E a gente aqui tem duas questões que a gente o tempo inteiro se depara, inclusive com as pessoas que nos acompanham, nas nossas redes sociais, que é o questionamento sobre essa ferramenta, por exemplo, um aquário, né? O quanto a ferramenta de um aquário, ela ajuda nessa possibilidade de gente que não mora perto do mar ou que tem algum receio do mar ou que é muito pequeno ainda, né? Ou seja, que ainda não tem nenhuma capacidade de colocar uma máscara e ir para o fundo do mar, ter contato com isso aqui que a gente está vendo, com essa beleza, né? Com o fundo do mar e se conectar com esses animais e criar empatia, né? E temos também, são duas perguntas em uma, tá? E tem a ferramenta que é a visibilidade, é que você tem, né, também, ou seja, a ferramenta de que alguém que
por algum motivo, pelo seu trabalho, ganha uma fama, uma relevância, né? Tem muitos seguidores, muitas pessoas que te acompanham, e você se sentir ou não, ou seja, como uma ferramenta também de transmissão, de fazer algo para o coletivo, menos para o seu ganho pessoal, como pensando no coletivo. E a gente sabe que a natureza e cuidar do clima, cuidar dos nossos biomas, e incluindo o oceano como um bioma que ele nem é oficialmente, mas incluindo, é fundamental, né? Então essa ferramenta, o que você acha, vocês dois podem falar, da ferramenta aquário, especificamente, o que eu acho bom e ruim, e sobre esse posicionamento de usar a sua credibilidade, sua rede, sua informação, seus seguidores, sua voz como um objeto de transformação também. Então, primeiramente eu preciso falar que eu sou completamente contra estimular e incentivar as pessoas a terem aquário ou gaiolas ou frequentarem zoológico, assim, a princípio eu sou totalmente contra. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente a favor de você proteger as espécies que estão em extinção por causa da ação do ser humano. Então, você precisa estudar, Então, assim, tendo noção de um espaço que resgata animais para poder cuidar desses animais, ou animais que já estavam destinados a ir para a mesa dos outros, serem vendidos como comida, eu acho que funciona mais nesse sentido, mas ainda acho que é uma linha muito tênue entre a preservação e essa lógica de mercado que rege todo o que a gente vive, né? O capitalismo, né? Que é cobrar ingresso para entrar num lugar e ver animais aprisionados, assim. Essa ideia me assusta um pouco. Então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue e a gente tem que o tempo inteiro estar refletindo e analisando os dois lados para realmente ser um consumidor mais consciente, né? Eu acho que cada vez mais, com a modernidade, com a informação, a gente está podendo ter esse tipo de escolha em relação a tudo que a gente faz. E eu acho que no entretenimento, principalmente para ver animais encarcerados, eu acho que esse é um primeiro ponto de vista, assim, na minha opinião. E sua utilização da sua voz enquanto propagador, né? Você, no seu título, na sua descrição aqui, a gente falou, você é o embaixador do Greenpeace para as questões dos corais da Amazônia. Como você acha que esse papel de quem tem voz? A gente tem que usar, quem tem voz tem que usar a voz para levantar a conscientização dessas questões mais... Pô, eu acho que é essencial, não dá para ficar, né, vivendo de seguidores para... vender jogo do tigrinho e monetizar em cima da perda dos seus seguidores, né? Porque eles estão perdendo dinheiro, você está ganhando. Eu acho que isso não é o caminho. Eu acho que isso não funciona. Beth Oceano agora. Eu vou fazer a Beth Oceano. Deus me livre. Mas é isso, eu acho que faz parte, eu acho que também tem essa questão da identificação dos pontos, mas eu acho que é isso, principalmente disseminar informação. Eu acho que isso é o básico, assim. E sem muito eu tenho até medo de falar, e falando com cuidado, essa coisa de opinião, porque eu acho que o que vale mesmo não é a minha opinião, são os pontos de vista. Estou analisando isso, esses prós, esses contras, e cada um que tire sua conclusão, né? Então, assim, em relação à exposição, né, nas redes sociais e usar o público, eu acho que, cara, é para isso. Eu acho que artista ganha notoriedade porque se envolve politicamente. Eu não quero falar de política, mas eu digo a interação entre seres humanos e seres vivos é política. Então, assim, a gente não pode se isentar, porque quem se isenta, eu acho que colabora com o opressor. Então, dito isso, eu sou totalmente a favor de, gente, pauta ambiental em 2025, quem não tá ligado, quem tá falando que isso não existe, que tem que tirar das escolas, gente, você querer levar essa lógica capitalista a acumular riqueza em detrimento de todo o resto, da vida, dos seres humanos, dos seres vivos e do nosso planeta água, como você falou mesmo. Então, assim, sei lá, eu fico às vezes meio... Usar a voz é uma coisa importante também, resumindo. Você, na sua visão, Bruna, como bióloga, como alguém que trabalha diretamente com pesquisa de campo, tá no campo, tá dentro do oceano, mas como você entende os bioparques? Porque até uma informação que me fez mudar muito de opinião, ou pelo menos que me trouxe uma informação que é pertinente, é que, por exemplo, tem um caso, vou contar um caso do mico-leão dourado, né? Ou seja, a interferência humana é tão violenta na natureza que a gente também não pode não entender que a gente interfere na natureza. Mesmo quando a gente acha que não interfere nada, a gente interfere, o nosso impacto ele é muito violento.
E por conta dessa interferência humana, o mico-leão-dourado, que é uma espécie brasileira, carioca, chegou a estar em risco de extinção assim máximo. Só foi salvo porque existiam micos-leões-dourados em outros bioparques pelo mundo. Então tinha um banco genético capaz de refazer. Se eu não me engano, a arara azul também passou por um processo parecido, É possível, né? Arara azul, cavalo mongol, tem um monte de exemplos de conservação ex situ, né, fora do site, que restaura a espécie. Mas é justamente esse dilema, né? Porque a gente acaba e aí a gente tem que correr atrás para voltar e preservar uma coisa que a gente acabou. E acho também, uma coisa que a gente sempre fala assim, ser crítico, o fato de existir ainda muita crítica, eu não estou querendo interferir na sua resposta, não. Você pode estar, mas o fato de ser muito crítico sobre aquários e bioparques, que não se fala nem mais zoológico, hoje em dia se fala bioparques, né? Foi o que fez esses ambientes mudarem também de postura, passarem a ter a conservação, ou seja, para ter a biologia, a ciência mais próxima, né? Não serem só equipamentos de puro entretenimento, ticket de aprisionar bichos para cobrar tickets. Não, tem pesquisa feita. Existem, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, já é consenso, inclusive, ainda existem lugares assim, mas já é consenso de que ter em ambientes de cativeiro golfinhos, cetáceos, né, orcas, isso aqui é uma barbaridade. Você me corrija se estiver errado ou você dê sua opinião sobre isso. Bom, então, eu acho que, primeiramente, tudo depende da intenção, né? Então, assim, a gente está num ambiente que eu particularmente não sabia. Você estava comentando sobre o primeiro estoque. A população inicial. Né? A população inicial. Como que foi... Ainda hoje é muito populado dessa forma. Então, né? O Tomé estava comentando com a gente, que esses animais, eles foram comprados do pescador, né? O pescador pescou, ia matar o peixe para vender, né? Venda comercial. E aí, então, o aquário ofereceu um valor a mais para eles trazerem esses peixes, esses animais vivos, né? Pra treinaram, popular, equiparam. Treinaram, isso aí. E, então, o que eu acredito nesses animais de pequeno porte é que realmente é uma outra ferramenta de sensibilização e de educação ambiental muito grande, né? Então, hoje em dia, se a gente está com todas essas problemáticas ambientais, é porque a gente ainda existe muitas pessoas que não conhecem e não se importam, né? Com a natureza, com o oceano, enfim. Então, a gente ter locais como esse aqui para aproximar e que atraem uma grande quantidade de público que talvez nunca vai ver uma baleia na natureza, né? Não vai ter a oportunidade. Ou mesmo uma raia. Qualquer um desses peixes nadando. É um peixe nadando. Peixe nadando, como você comentou, né? Então, eu acredito que seja, assim, de muita importância. Mas aí a gente entra também nessa questão de que isso começou-se a ser criticado. Então, os bioparques, as gerências desses locais começaram também a mudar o seu posicionamento, a sua prática nesses locais, né? Realmente se preocupando mais com a ética animal, tendo profissionais, né, que trabalham e atuam com os animais diretamente, e trazendo esse serviço, né, de educação ambiental muito mais forte e efetivo, assim. E já em relação a animais de grande porte, como os cetáceos, por exemplo, são animais muito grandes, muito inteligentes, tanto quanto nós, né? E que sentem isso. Tem estruturas familiares complexas, né? Complexas, comunicações complexas, né? Então, assim, vocalizações. Então, o impacto de você aprisionar animais de grande porte primeiro, assim, né? Uma coisa são centros de reabilitação, né? Então, há animais que não podem ser devolvidos à natureza. Então, lógico, né? Mas aí uma coisa também mas é tipo como se fosse pro você hospital, ter, né? exato, um centro de reabilitação ou um santuário ali, do que um local exploratório para exposições, shows, né? Pagar ingresso para ver o bicho aprisionado. Exato. Não, e o SeaWorld, por exemplo, que você deixa orcas
e aí ainda Exposta, tendo que fazer um monte de coisas. Torce sempre pra outra. Total. Eu vou tacar um fogo no parquinho, assim. Aí, ó, antes de tacar o fogo no parquinho, eu deixo claro, assim, eu acho que a gente evoluiu o suficiente para poder hoje pensar que realmente isso é um absurdo e a gente sente isso como um absurdo. Se olhar as diversas imagens que a gente vê de orcas abandonadas em tanques pequenos e por dezenas de anos ali sobrevivendo num espaço confinado, é de cortar o coração. Você vê que a maior parte desses animais tem a nadeira dorsal torta porque não tem queratina suficiente para poder fazer você fala aquela que estrutura levantar. tomam Rivotril, de fato, tomam... São animais depressivos, tem casos de suicídio, existe um registro de incidentes com orca em ambiente natural e vários em ambiente de cuidados humanos, né? Tudo isso eu concordo e acho que a gente evoluiu para achar realmente um absurdo e militar contra. Mas aí a pergunta que é tacar fogo no parquinho, você trabalha com cetáceos, você teve o prazer de ir lá e olhar uma baleia e falar, caralho, parada maneira, se ver ali de perto aquele animal gigante e você ter essa sensação, você se sente mais conectado com ele. Elas iam ser extintas. Quê? Elas iam ser extintas. Eu fui no SeaWorld quando eu tinha mais ou menos 5 anos, uma criança privilegiada, fui 6 anos, e eu saí de lá assim, ó, filho de médico, eu obriguei meu pai a escrever uma carta para o presidente do SeaWorld para dizer que eu ia trabalhar lá. Isso em 80 e pouco, porque, cara, aquilo era a coisa mais... E aquilo, de alguma forma, mudou minha vida. Esses parques aconteceram, a população fez pressão, não estou relacionando diretamente não, até porque é muito covarde fazer isso, tá? Mas esses parques aconteceram, a gente fez pressão, o Tratado Internacional protegeu as baleias. Existe na cabeça de vocês alguma relação entre essas duas coisas? Criar um ambiente onde a gente chega perto desses animais, entende, interage, vê nadando, vê vivo, transforma a nossa percepção sobre eles? Estávamos falando aqui quando a gente chegou, eu não conheço nenhum caso de um pai com filho no colo que passa numa árvore e fala assim, filho, olha que lindo, aquele tubarão ali, ó, em cima daquela árvore. Ninguém vê um tubarão. Aí a gente tem medo, porque a gente não conhece. E assim era a nossa relação com todos esses animais. Eu entendo e acho que a gente evolui. E a gente é uma espécie com uma capacidade evolutiva muito grande. Estamos vendo isso acontecer em várias formas. Principalmente falando de meio ambiente. Porra, precisa. Muito rápido, mas a gente, da cabeça dos anos 80 para os 90. Mudou absurdamente. A gente fala de coisas que a gente não via. Mas eu te devolvo essa pergunta com não é uma provocação. É uma provocação, mas com outra provocação. Será que é muito top beber água ali. Sonhar que em pleno 2025, daqui para frente, esses bioparques vão perder lugar para realidades virtuais? Para ambientes completamente virtuais, que você possa entrar no YouTube e botar um óculos de realidade virtual e fundamental. E você ter exatamente a mesma experiência sem impactar na vida de nenhum, sem ter que aprisionar nenhum ser vivo. Mas aí que tá aquela... Será que isso é muito top, isso é muito distópico, isso é muito longe da realidade? Não acho, mas aí que tá a questão de aprisionar e aqueles exemplos que o Rodrigo levantou da população que acho que assim, se resume, e eu não tô fazendo um discurso de defesa, eu tô tacando fogo no negócio. A gente ter um indivíduo como sacrificado pelo bem, de alguma forma, da espécie, porque a gente é uma espécie tão puta que a gente resolve que a gente vai... Mas a gente tá pensando no nosso bem, né? Na verdade, não, a gente tá tentando estraga de alguma e depois forma... tenta isso. mostrar pros outros, só não estraga não, mas a gente não começou. Não, então... Se a gente tivesse deixado rolar... Tava rolando. Vamos lá, o que você acha? O que você acha? O que eu acho também é que não é essa questão, o ser humano, né, quando começa a mexer no dinheiro, não vai ser um bicho que é sacrificado. Tanto é que todos esses parques fizeram reproduções e tudo mais. Hoje em dia a gente já proibiu, esse ano inclusive proibiu no México, né, a reprodução dos animais que estão lá em cativeiro, e eles estão vendo a possibilidade de transferir esses animais que não podem mais ser devolvidos para a natureza para santuários e darem essa aposentadoria digna, né, e ética para esses animais que estão lá. Então, o que eu acredito, assim, é que não há a necessidade de ter esses animais em cativeiro, visto que a conservação in situ, ela é muito mais eficaz com o turismo de observação, por exemplo. Me explica o que é conservação in situ. In situ é na natureza, né? No local onde o animal vive, o habitat natural deles. Então, assim, essa conservação, né, ela é muito mais eficaz do que
O bioparque, essa questão toda. Isso. E justamente por conta do turismo de observação. Que o turismo de observação de baleias, ele cresceu muito mundialmente e ele gera uma renda de mais de 2 bilhões de dólares no mundo por ano. É muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, assim, não cabe, né? Então, poxa, vamos... E outra coisa, os bioparques, né? Enfim, eles têm um custo operacional muito alto. Né? Mas eles são equipamentos fundamentais para pesquisa também, né? Esse custo é diluído em pesquisa. Por isso que eu acho que não dá para viver esses lugares de uma lógica de ingresso. Para você explorar os bichos, tem que ter apoio. Sabe o que eu tô pirando aqui, que é a minha obsessão no momento? A minha obsessão no momento é até com o avanço da tecnologia, de a gente começar com os computadores quânticos, com a capacidade que a gente tem de inteligência artificial, de a gente começar a escutar o que eles têm para dizer sobre isso. Porque, no final das contas, são sempre nós humanos... Sempre nós humanos decidindo o que é bom, o que é ruim, o que... Né? Assim, será que a gente também não tá... O Jorge veio falar, ó. Gente, mas não conseguiram fazer isso com o gorila lá nos anos 70? Não, nos anos 70 fazia lá, cocô. Que ela deixou um recado pra humanidade. Falou, eu sou a natureza. Não lembro exatamente, mas foi uma coisa assim. Eu sou a floresta, eu sou a água, eu sou os mares, eu sou a floresta. O ser humano tem que estar num caminho muito perigoso. Ela deixou um recado em linguagem de sinais pra gente. É isso, porque será que não tem uma projeção nossa também? Eu não estou falando do todo, mas se não tem uma projeção nossa do que é... Dos nossos sentimentos, das nossas interpretações, da nossa humanidade e da nossa interpretação sobre esses animais, né? Porque é claro que a gente, num ambiente... não diria utópico, mas num ambiente completamente equilibrado, a gente realmente não estaria tendo essa discussão, porque a gente não teria construído isso aqui, a gente não teria construído uma cidade, não teria cortado um monte de árvore para fazer uma estrada, não teria feito nada disso, a gente estaria vivendo... cidades são aldeias mortas. Então a gente estaria vivendo realmente em harmonia com a natureza. Não é uma realidade, né? A gente não é uma realidade, isso não é uma realidade. Então isso é o meu sonho, que eu te falei, a minha obsessão é a gente começar a poder ter comunicações interespécies e estar discutindo esses assuntos, criando as leis, ouvindo, falando assim, não, vou te falar, a gente curte isso aqui. Assim, a gente curte aqui. A gente aqui não precisa se preocupar se a gente vai ter que sair para caçar ou não, ver uma pessoa e dar uma comidinha aqui pra gente. Né? Assim, é claro que, repito, há um consenso, por exemplo, em relação aos cetáceos, que você pegar... É como se a gente estivesse realmente separando você da sua família e falando, te levar para um lugar. Ele sabe que está sendo isolado, ele sabe que está perdendo a família dele, ele sabe. Óbvio, né? Então isso há um consenso disso. Mas aí pensando com a nossa humanidade, será que eles não passam por uma síndrome de Estocolmo? O ser humano, quando é sequestrado, não corre grande risco de se apaixonar pelo sequestrador? Então, tipo, é a violência. Assim, eu acho que esse ponto é meio que, na minha opinião, assim, é uma violência. É uma violência, agora, concordo. A troco de quê, né? É isso. E também, partindo desse princípio de que a nossa existência humana na natureza, ela é uma violência. Seja ela de que forma for. A gente está violentando a natureza porque ela não foi feita pra gente estar asfaltado, pra fazer, né? Não é feita pra isso. Mudando um pouquinho o rumo da prova, aproveitando... eu quero tacar mais fogo. Não, já que a gente está falando de peixes e de projeção, etc., a gente sempre tem uma pergunta que a gente gosta de fazer para as pessoas, que é, se você fosse um animal marinho, uma espécie marinha, ou algo relacionado ao ambiente marinho, que animal marinho, que espécie marinha, que ser marinho você seria e por quê? O Felipe já deu uma olhada pra ela assim, tipo, ainda bem que ele perguntou pra ela o que eu pensava. Eu senti aqui no respiro. Numa fungada eu senti que ele tava fazendo isso. E você me deu um tempinho também. Não, tô brincando. Eu acho que eu não consigo pensar em outro animal, assim. A minha paixão é a baleia de Você já tá ali, né? Você já é da família, não né? tem como. Quando eu olho no olho daquele bicho... É surreal, assim, eu queria muito estar na cabeça dela, muito, assim, pra saber o que ela pensa, porque eu tenho certeza que ela pensa coisas sobre a gente, elas vêm dar uma olhadinha, fazer um spy hoping do lado do barco, porque elas
né, têm essa curiosidade tanto quanto, entendem até mais. Às vezes elas, né, o que elas devem pensar da gente? Tipo, o que esse povo tá vindo fazer aqui, né? Me ver. Pensar que povo ignorante. Que povo ignorante que tá vindo aqui. Vou dar tchauzinho. Vai lá, vai, ih, galera. Galera, ó, vou fazer eles gritarem agora. Olha lá, você viu que eu sei fazer, ó. Então, eu acho que eu seria o Baleia Jubarte. Tá com justificado, tá fácil de justificar. Cara, não sei, eu fiquei pensando aqui. Teve bastante tempo. Eu acho que algumas espécies que eu ainda não conheço, mas que não conhecesse os seres humanos, que pudesse viver por conta, sabe? Que viva lá a tivesse uma mais de opinião 2 igual mil da Banda. metros de profundidade, que tenha visto no máximo uns robozinhos passando pra perfurar alguma coisa. Lá na Fossa das Marianas, entendeu? Sem conexão com o ser humano, eu acho que deve ser muito melhor a vida No de máximo qualquer um ser vivo. plástico passando, fala aqui. Mas você não se identifica assim, pensando nas características, tá, de animais que a gente conhece, como a tartaruga é, como um golfinho é, assim, nas características que a gente Eu sabe. acho que golfinho, assim, porque tem essa coisa que eu acho que meio labrador, sabe? ou de repente o tubarão lixa. Tubarão lixa também, cara. Que tubarão lixa é um caramelo do mar, né? Literalmente, né, cara? eu acho. Literalmente caramelo do mar. Eu acho que Total. nessas características nesse lado, mas eu acho que a gente é o grande problema da gente mesmo, sabe? Eu tenho muito essa... Então, voltando ao fogo no parquinho, aproveitando a resposta de você. Se você fosse um tubarão lixa e te perguntasse, irmão, tá afim de ficar aí nesse rolê aí, ó, corre pra tentar comer, pra não ser comido, vai, ó, dormir com o olho aberto, ou tem um rolê interessante que é um aquário. É a parada assim, você vai ficar lá no espaço pequeno, alimentação todo dia, tranquilidade, ninguém atrás de você, não vai ter esse negócio de predação, não se preocupa. O que tu ia fazer? Cara, eu ia fazer igual a maioria dos tubarão-lixas que eu conheço. Eu ia ficar em frente a uma associação de pescadores local, onde a galera limpa o peixe, e eu ia ficar ali, brother, esperando minha comidinha cair da superfície e ainda possibilitando que os seres humanos me estudem e acompanhem meu comportamento, Boa. me mantendo vivo e feliz e... Livre, entendeu? se o dia desse na telha de ir In situ, né? embora... Em loco, assim, in situ, sei lá. Pronto. Isso é uma realidade de qualquer espécie de vida, né? De bactérias, de vírus a nós humanos. A lei do menor esforço óbvio, né? É a lei que rege o cérebro de qualquer ser vivo, né? Mesmo que não tem cérebro, mesmo os que não têm cérebro, os vírus também, elas também usam essa mesma lei, sobrevivência, perpetuação e né? Multiplicação da É o espécie. custo-benefício, né? É o custo-benefício. Então isso é realidade. Eu pensei assim, também seria, primeiramente eu pensei, vou querer ser oportunística nesse sentido, né? Será que é melhor ficar num lugar mais favorável? Mas eu sou do Sul, fui parar no Espírito Santo, então assim, se eu fosse uma Baleia Jubarte, eu ia até migrar para o Hemisfério Norte. Então eu ia querer viver livre na natureza. As baleias jubarte realmente... Cara, as baleias jubarte... A gente tem um episódio da nossa série Oceano que a gente gravou junto com a Maria Rita, cantora Maria Rita, que é a voz, né? Ou seja, uma voz linda. E a gente foi visitar o projeto Baleia Jubarte ali na região de Arraial do Cabo, e ela nunca tinha visto baleias, né? E a gente não só conseguiu ver baleias, como a gente conseguiu ouvir o canto das baleias. Ela chora, é uma emoção, assim, é tão lindo ver essas imagens, né? Assim, porque de fato, cara, as baleias jubarte têm uma coisa, né? Tem realmente assim, e esse estudo sobre o canto das baleias, recentemente eu vi um sobre os cliques das cachalotes, né? Que é mais complexo do que se imaginava, né? Ainda estão estudando, mas que tem ali, não são simplesmente cliques, é uma comunicação que pode até se aproximar da comunicação humana, assim, de ser frases, ter composições, assim. Isso é muito incrível, né? Sim. Assim, as baleias elas estão num estágio bem evolutivo, né? Talvez sejam... a gente se acha, né, a espécie mais racional, mais inteligente. Eu acho que a gente está lá atrás nessa lista. Total. A comunicação delas é muito complexa, né? E fato, né, já, né? Sim. E varia, que você estava me perguntando, varia de local para local, né? De população para população. Então, como se cada uma tivesse o seu próprio idioma ali, ou o seu próprio sotaque. Igual, né, a gente tem, assim, em regiões diferentes.
a cada ano elas aumentam, né? Essa mesma população, ela aumenta uma estrofe nesse canto complexo que elas utilizam para reprodução, né? Para comunicação, enfim. Mas, ou seja, elas são autodidatas, né? Porque não tem ninguém ensinando. E é uma Quem é alguém que- que tem que estar ensinando? É a avó, pelo que eu vi lá naquele te que você ensinou falou, a falar? é a avó da baleia. Então, quem te ensinou a ter uma linguagem? Pois é. É uma igual construção. o ovo ou a galinha, primeiro. Com certeza o ovo, né, gente? Porque foi uma outra espécie que botou. Outra espécie que Você falou, colocou isso ovo daí é a errado. evolução das espécies responde. A Graciane Barbosa, você viu aquela coisa da Graciane Barbosa? Caralho, eu tinha que preparar. Mas disse que já faliu, porque ela comeu todos. A Graciane Barbosa lançou uma marca de ovos. Não, mas não lançou, era uma campanha do Canva, cara. Olha só que loucura, aquilo era uma campanha do Canva, aquilo, não ela era uma mentira, mas era fake news. Porque era muito bizarro pra ser verdade. Né? Era uma coisa meio que sexualizando, tipo, ai, venha comer os ovos da Graciane Barbosa. Era muito louco. Uma coisa louca. Mas, Melhor não. Deixa eu falar, cara, eu me perdi no rumo da conversa, realmente, olha só, a gente foi parar em nisso? Graciane Então deixa eu Barbosa. puxar uma provocação aqui que a gente conversou vamos. ontem, que foi nessa questão do aquário ou viver livre. Porque pensar dessa forma é de um jeito, mas se a gente traz para comparações mais próximas da gente, ó, por exemplo, se a gente pensa nos passarinhos, isso antigamente era muito normal. A galera mais velha tinha passarinhos em casa pra Saía eles pra passear, cantarem. não, e saía pra passear com ele na gaiola. Aí depois Sai, falava, E eu lembro do meu avô amava o falar, passarinho. amo de paixão, cuida, não sei o que, limpa o negócio toda hora que os bichos fazem a cagar. E fala, mas parou de cantar. Aí vai lá e pega outro. O bicho para de cantar, porque, irmão, tá preso dentro desses Mas espacinhos não tinha desse as tamanho. práticas, tipo, cegava o passarinho, fazia as paradas assim, muito cortava cortadas. as asas. Ah, eu Enfim, lembrei do que eu coisa ia falar. de açougue. Bizarra. E aí, beleza, hoje em dia todo mundo fala, ai, que horrível, passarinho, beleza. Então, aquário, gaiola. Mas é já diferente, falamos já falamos de zoológico, não, mas só pra chegar no lugar. Quando é que a gente vai falar dos pets? Quando é que a gente vai falar de cachorro comprado? Em loja. Quando é que isso vai ser conversado com as pessoas? Ah, porque a cachorro é melhor amigo do homem, não pode falar? Tá errado, gente. É um absurdo desenvolver espécie, desenvolver raça, toda Inviáveis. doente, toda cheia de problema, com focinho curto, como a gente conversou, que não tem capacidade respiratória, não consegue dar um pique. Gente, isso é um absurdo. É. Você pode amar o seu cachorro muito, mas é posse. Não é Eu amor. acho- Amor é querer ver aquela espécie livre, sendo feliz, não é criar dentro de um apartamento. Eu acho que a gente vai ter uma coisa Refém assim. do seu- O Tomé, eu não sou, Sua tá? carência. Mas eu não sei se você é vegana ou não. Você se alimenta de peixes? Você se alimenta dos seus colegas de trabalho? Não, porque ela come baleia. Baleia, não. Você comeu baleia. Eu tive essa experiência foi uma experiência porque eu tava no Japão. Claro, antropó. Eu tava no Japão gravando um Kimunde Esse, uma série que eu fazia para. Só tinha isso lá. Não. Começa. Eu fui fazer justamente, esse também é interessante, assim, a gente de repente botar que eu fui pro Japão e uma das matérias que eu fui fazer no Japão era sobre como o Japão tinha saído do tratado de Eles são pesca de baleias, né? baleieiros, Eles tinham... Eles saíram no passado. Eles saíram, mas eles já estavam meio saindo, eles usavam barcos de pesquisa. Mas com historicamente pretexto- eles sempre foram os grandes Sempre, predadores sempre, mundiais de sempre, baleia, sempre. né? E aí, no mercado de peixes de Tóquio, que é bem famoso, assim, tinha alguns lugares que vendiam carne de baleia. Mas que você perguntava, ninguém queria dizer muito bem. Eu fui gravar, quase fui preso pelos caras de lá, é meio uma máfia. Eu experimentei baleia, mas é horrível, carne de baleia não vale a pena Ainda pra bem. nada. Agora, o que eu ia falar, assim, eu também, eu como carne, como peixe. O Tomé não come, já não come peixe há bastante tempo, hoje em dia é vegano. E eu acho, é uma discussão boa também em sou termos de vegetariano evolução. ainda. Eu acho que quando a gente... Porque principalmente pela indústria, né, da carne, né, da produção de carne, né? Eu parei por isso. Então, quando a gente resolver a forma de você fazer um filé de qualquer coisa, seja de peixe ou de carne, não sei o quê, com célula-tronco, sem precisar fazer nada, sem você causar nenhum sofrimento a nenhum animal, a gente resolver essa questão tecnológica, que está muito próximo de resolver, por sinal, a gente vai olhar essa época que a gente vive hoje em dia, como a gente olha os navios negreiros. A gente fala assim, como é que a gente algum dia pegou pessoas, botava dentro de um navio negreiro e levava para nos atender
para as nossas questões. Mas hoje entendeu? uma operação policial faz a mesma coisa aqui. Sim, não, eu acho que sim. A gente não teve abolição, é uma conversa mais complexa, mas eu digo assim, em termos de Os olhos de baleia também, que a gente trouxe daqui da eu sei, mas, colonização mas europeia, pra teoricamente construção. você é Fizeram muitas proibido. A gente tem uma legislação que nos proíbe da exploração, da escravidão humana, né? Você tem uma legislação que nos proíbe. Mesmo que isso na prática ainda seja Ainda falho. aconteça. Mas não tem nenhuma legislação que proíba você encarcerar um porco. potrinho, um porco. Criar ele com amor e carinho. Não, voltando aos ovos da Graciane. A indústria de produção de ovo é uma das mais cruéis que existem, né? Ou seja, então, eles, inclusive, os pintinhos que são machos, eles vão inclusive, sendo triturados, descartados. vira Então, nugget. quando a gente vai olhar para isso, a gente fala assim, como é que a gente foi capaz? A gente vai ser igual a gente olhava os nazistas. Hoje já até tem esse negócio um pouco mais caro, mas tem... Não sei nem se é verdade, né? Mas no Human mercado, na certified. prateleira... Não, você vê o ovo de galinha feliz. Eu como ovo, eu só compro esse. Cara, eu juro que eu me Mas eu sinto não- melhor comprando. Eu Agora, também, se é cara. verdade, cara. Eu também. Como é que a gente vai saber? A gente é refém do mercado. A galinha feliz é muito O que eu tô bom. falando é uma postura ideológica. É óbvio que na prática é outra realidade. E a gente tem que ver o que é acessível para cada um. Porque tem pessoas que têm uma condição melhor, mais favorável para você isso. ter cabeça às escolhas e pessoas que não. Além do poder aquisitivo, tem informação também, né? Muito grande. Que eu acho que a informação, gente tenta cultura. ajudar aqui, né? Que é informar as pessoas, né? Mostrar caminhos para que as pessoas possam tomar escolhas mais conscientes. Eu sou vegetariano Você saiba o que você está escolhendo. há 5 anos, 6 anos. E ainda em casa, na família, assim, eu sofro bullying. A gente, culturalmente, informação, todo mundo teve igual. Condição, todo mundo tem a mesma. Mas culturalmente ainda é, de alguma forma, esquisito e em alguns lugares inaceito. De novo, em casa, na família, às vezes, churrasquinho, linguicinha. Não, a linguicinha vai. Já falaram Mas pra eu mim, acho que mas pô, você é tão conectado, fala tanto da Pindorama, não sei o que lá, da história, né? O problema da história única, da história original dos povos. Os índios, tudo carnívoro, comia, né? Mas olha, né, a relação que eles tinham com o meio ambiente e com a fartura de... Até uma coisa interessante, falando em legislação, você sabe como a legislação define os povos tradicionais brasileiros? Os que guardam e preservam a terra e a natureza. Legislativo isso, não é só uma determinação, uma descrição de dicionário. Na legislação está descrito dessa forma. Pois é. É uma outra relação. Você vai falar uma coisa? Eu acho que essa questão, todo mundo tem informação, mas eu acho que, e me incluo nisso, eu acho que a gente fecha os olhos para isso. Porque nesse lugar, a gente tem vários documentários, né, que saíram sobre essa temática, tanto da carne quanto do pescado. E a gente sabe que tá ali e tal, assiste e tal. Aí quando você assiste, você, né, escancara aquilo, aí você fala, nossa, agora eu não vou mais. Não vou mais, não vou mais. E aí, eu acho que junta... segunda-feira eu paro. É junto com a academia. Mas eu acho que junta uma mistura da cultura, de estar todo mundo te oferecendo. Não, você não vai parar o churrasquinho aqui, né? Pelo amor de Deus. E tem milhões de uma indústria querendo fomentar isso. Fomentar isso, exato. Então, é uma remada, né, contra a maré que você tem que fazer. E nesse momento de você pegar e falar assim, cara, não vou nem lembrar que isso existe pra eu poder almoçar aqui em paz. Eu acho que isso a maioria das crianças acontece. hoje em dia acha que o bichinho tá na prateleira do mercado, né? A gente perdeu essa Agora, se conexão esses documentários... com a parte da execução da vida. Exato, Mas do aí processo. que tá a história, inclusive, vou voltar nas nossas polêmicas todas. Não só, não falando de aquário, mas estou falando da relação com o pescado, com o peixe. Primeiro que quando a gente fala desses animais, a gente costuma falar de estoque pesqueiro. Não são populações, não são indivíduos, não são vidas, são estoque. Igual as baleias, antes também eram vistas como Estoque. Aí depois... a produtização da vida. Aí, isso é uma visão mais macro. Mas aí quando você olha assim na nossa relação individual, e a gente estava conversando ali ainda antes de começar, você pode imaginar uma cena assim, você pega o teu sobrinho, filho de 8 anos assim, imagina assim, vamos papai fazer uma parada maneira. Eu levo meu filho lá pequeno, meu filho tem 8 anos, tá? Levo ele pro mato, espingarda, pá, olha só, filho, que maneiro. Tá vendo aquele... Acerta no meio dos olhos dele, boa! Aí vou lá, pego, penduro numa árvore, aquele cervo, viado, assim, boca pra fora, língua sangrando assim, todo estoporado do tiro no meio dos olhos, coloca assim... Tira o couro, tira o couro, aí bota meu filho assim, ó, abraçado com aquele cadáver,
tiro a foto e coloco no Instagram. O filhão garantiu o jantar. Todo mundo que tá assistindo fala assim, cara, que grotesca a cena. Isso é inaceitável, né? Pesca e pague é maneiro, né? Final de semana na fazenda, fotinho com peixinho morto, asfixiado, se debatendo, tentando respirar. Aí é maneiro, pode. Ninguém consegue ver isso. Quando você vai no mercado, você fala assim, as crianças veem Mas a carne eu acho como um até produto. a pessoa sair para caçar e fazer isso com o filho mais direto. Você tem uma relação direta com a questão do Tudo bem, seu mas é alimento. covardia. Sim, não, mas eu não tô nem indo nesse lugar, é só... pega o bicho na porrada, pegar com pólvora. Não, eu então, sei. mas olha só, mas ele... Mas é você pegar no supermercado que você não É que nem o arpão e o nem correu o risco. Isso não tá certo. Embalado, plastificado no Mas é supermercado. só, a parada não é... claro, eu concordo que você ir lá e com os seus meios e métodos e caçar, cara, é mais sustentável. digno. É, Até pra uma lógica mas de... o que eu tô levantando enquanto polêmica é como a gente percebe Sim, diferentes nos animais. Mesma coisa, tu vai no mercado, tu consegue imaginar tu escolhendo a carne com um boi pendurado assim, vê a picanha, o cara vai lá e destrincha, Mas picanha! há 20 anos atrás os açougues Era era assim, assim. açougue era 20 assim. não, 40 anos Hoje, atrás os açougues a era assim. peixaria é assim, bonitão. Tu vai lá e fala assim, qual o peixe que tá fresco? Esse daqui. Como é que tu faz? Olha o olho, abre a guerra, cheira, vê a boca. Tu examina o mercado de cadáver. peixe é assim mesmo. Você examina o cadáver. Pra gente é tranquilo. Talvez o aquário ainda seja necessário pra gente evoluir um pouco mais. Agora vamos falar de Tô só boas aprendizando. experiências, boas experiências. Vamos partir para Eu vou boas na experiências. fogueira, o Rodrigo vai tacar água. É Não, água, né? a Oceano, gente também tem acha que a água, gente... tem água. a gente também vai se caminhando assim para não diria um fim do nosso bate-papo, porque a gente nesse bate-papo é sem fim. Eu acho que a ideia é essa, é provocar, né? é provocar. Causar reflexões. E a gente voltar, a gente vai aqui, a gente hoje acabou indo paramos até em Graciane Barbosa. Quem veio acabaram, primeiro? eu vou chegar em casa O com ovo, a o galinha. ovo da Graciane na cabeça. Vou procurar na internet, Comer com Dingo. um papo de oceano no aquarrinho foi parar nos ovos da Graciana. Vai viralizar. Você vai pegar esse corte. Mas, ou seja, então a gente tem sempre também um momento em que eu acho que eu vou subverter um pouco, pensando aqui, meio nas coisas que a gente está falando, assim, a gente sempre fala sobre primeiras experiências oceânicas, ou a primeira relação com o oceano, o que você se lembra, etc. Mas eu vou ir para outro caminho. Qual foram, assim, as videocacetadas oceânicas que vocês já tiveram na vida, entendeu? Assim, qual foi a sua experiência oceânica que foi engraçada, que foi surpreendente, que foi inesperada, que foi roubada, ou seja, quem quer... Não, uma pessoa que trabalha com o Jubarte, outra que já foi surfar de toinho com o Will. Porra, vamos descascar isso daí que eu sei que tem. Quer começar? Vai você. Cara, eu lembro, assim, uma coisa que me marcou muito foi... Eu vou muito pra Fernando de Noronha, graças a Deus, e tenho trabalho também lá, enfim, já com essa parte de meio ambiente, há muito tempo. E aí, cara, o tubarão lixa, todo mundo que chega em Noronha, a primeira vez que eu fui em 2004, você chegava lá e tinha uma palestra do Tamar que explicava todas as espécies, assim, endêmicas, mais comuns, assim, que tem muitas, e como se relacionar com elas. E eu sempre escutei falar do tubarão lixa e sempre vi ele... Inclusive, até perguntar isso pra você, se ele dorme muito, porque tem alguns lugares em Noronha que o bichinho sempre fica no mesmo lugar parado, parece que ele tá dormindo. E tem uns que parece que dorme mais que os outros, enfim. Depois a gente conversa. E aí, uma experiência muito engraçada foi, tipo, eu já há muito tempo lá e mergulhando e falando pras pessoas, não, pode vir, isso aqui, ele não faz nada, ele chega aqui, ele tem medo, ele foge. E levando um monte de gente que nunca tinha mergulhado, que morre de medo de tubarão, pra mergulhar com tubarão. E uma vez eu tô com uns amigos, assim, tinha até uma galera conhecida, tinha Lecha, PA, não sei o que, uma galera, Marcelo, Ricardo, meus irmãos. E aí a gente filmando, não sei o quê, e o tubarão lixa naquela confusão, churrasco no barco, eles embaixo, não sei o quê, em frente à Ampesca, que é essa associação, e ele esbarrou na minha barriga, assim, brother. Aí eu entendi por que ele chama lixa. Nossa senhora, eu tomei um susto. Fez um peeling. Não, nem machucou, mas é uma lixa mesmo, áspera aí, pô, dentro d'água, tu não acha que uma lixa vai ter esse efeito, né? Cara, eu tomei um susto, tá filmado de um ataque, assim, tipo, com o torso inteiro, tô de nadadeira, assim, nadando e com o celular também filmando. Teremos isso, Pego tá? aqui, nossa, eu vou procurar isso, Tá é ali, muito ó, bom. você vai botar esse... E essa história pra mim foi demais, assim, porque eu adorava, chegou na hora eu fiquei morrendo de medo, assim, né, quando encostou. Pra mim, teve duas ocasiões, assim. Primeiro, uma com tubarão, aqui no Rio. A gente saiu numa expedição e aí a gente não viu bicho nenhum, assim. Tipo, foi um dia que navegamos, não vimos bicho. E aí a gente falou assim, vamos dar um mergulho agora, né? Então,
acabou o trabalho, não tem, não tem bicho por perto. Fomos dar um mergulho. E aí o pessoal ficou no barco e começou, tipo, tá vindo um grupo de golfinhos, não sei o que, não. A gente saiu da água pra registrar e tudo mais. E aí tinha um cara no barco que ele tava com um drone. E o barco balançou, ele deixou o drone assim, e o drone ia cair. E aí ele foi e meteu a mão no drone, só que tava com a hélice ligada. Então ele cortou a mão. E aí, sujou de sangue, lavaram, não sei o que, o sangue escorreu na água, beleza. Aí, e nisso que a gente saiu da água, apareceu um tubarão-martelo na frente do barco. E aí todo mundo, nossa, foi o sangue do Marcinho que chamou o tubarão e não sei o quê. E aí depois a gente tava em, sei lá, umas 10 mulheres na água nesse momento. E aí a gente começou, nossa, mas falou de negócio de sangue, não sei o que. Aí eu disse, não, porque eu tô menstruada hoje. Aí eu disse, não, eu também tô. Todas as meninas do barco estavam. Os golfinhos ficaram E aí a gente falou, gente, esse tubarão veio atrás da gente mesmo. Tem mais medo de golfinho nessa também, hora. os golfinhos ficaram doidos. Não, se tivesse boto, então... Eu tenho mais... Essa é uma boa coisa, só por curiosidade, um pouco minha também, e para quem tá assistindo, assim, o quanto isso é fato, a coisa do sangue com o tubarão. Eu vi um estudo uma vez sobre isso. Eu não tenho muita propriedade tem pra no falar YouTube, sobre eu já vi. isso. Eles fazem um estudo que é tipo, bota lá um balde, aquele jeito de alimentar, Isso foi com sangue do humano, com Shark coisa Week. de peixe. Shark Week fez Cara, essa... não tem comparação, velho. Eles vão pro peixe lá, morto, pro sangue de peixe e tal. A verdade é que eles são muito sensíveis. O tubarão... Mas não atrai eles. Eles são super-humanos, se fossem humanos. Eles têm, inclusive, um senso a mais do que a gente, que são as ampolas de Lorenzini, a capacidade de detectar alterações eletromagnéticas na água. Então, eles têm um olfato muito aguçado. Mas não é diretamente ligado assim, ele vai atacar ou ele liga uma ignição do tipo assim, entrou em frenesi alimentar por causa daquele cheiro. Ele se sente atraído. E como é que funciona isso na dinâmica do mar, né? O mar é tridimensional, ele cria um rastro, né, que até em inglês chama silverling, que é aquela linha gigante de gordura que faz por causa do sangue, e ele vai navegando em direção à origem daquilo. Como qualquer animal que tem o olfato aguçado, ele sente o cheiro de algo estranho, ele vai conferir. E como qualquer animal que não tem braços, mãos, Às vezes ele confere com... que chama mordida exploratória, investigatória. Isso acontece com bastante frequência. É uma das coisas que a gente até, também dentro do que não é ataque, é acidente, né? É isso que eu ia falar. Isso é uma das coisas que a gente também, com o nosso projeto do Oceano, e com esse videocast, com a nossa página e com pessoas, parceiros como vocês, a gente tem... Nossa missão é reconstruir essa cultura oceânica, que a gente já teve, se perdeu, né? Ou seja, por N motivos, ou foi indo para outro lugar, e que isso se reflete em música, se reflete em pesquisa, na forma de falar sobre pesquisa, se reflete em um monte de literatura e no jornalismo, né? Que trata muitas vezes como ataques. Qualquer coisa que acontece com o tubarão é ataque de tubarão. Ataque de tubarão. Mas isso é ataque de clickbait. tubarão. Não, clickbait. Mas eu acho que não é nem clickbait no caso, é porque a gente se acostumou a falar. É um clickbait histórico. Não, ele vem lá de trás. Mas se fosse alguém interessado, podia falar quando é acidente. Mas a pessoa nem percebe. Tanto é que quando a gente tem um caso, eu tenho um caso em casa, porque eu sou casado com uma jornalista, e temos também a Leilane, da Globo News, temos várias pessoas que são parceiras nossas, jornalistas, e que a gente se preocupa e fala assim, olha, não é ataque, explica. E passaram a não falar ataque quando acontece isso, seja em Recife, seja em qualquer outro lugar. E que é uma mudança. Pô, o tubarão, inclusive, que é talvez o animal mais estigmatizado de todos, né? Por causa do Spielberg, né? Eu falo Também. que isso é muito anterior ao Spielberg, né? Essa história da estigmatização do mar é de antes. Os mapas de navegação das épocas dos grandes descobrimentos, tu olhar o que tem lá no meio, um borrão aqui que é um continente, outro borrão aqui, aí aquela maçaroca no meio é tubarão, engolindo, não sei o quê, diabo, lula. Mas tubarão especificamente... Lula gigante. O tubarão É especificamente... a palavra que mais causa reações sinápticas de medo no cérebro do humano é tubarão. Mais até do que Bolsonaro. Que isso? É sério. Então, e o tubarão Deve especificamente... estar 5 Nicolas, então. Deve estar. O tubarão especificamente, também muito reforçado pelo filme O Tubarão, de Steven Spielberg, que
que se arrependeu, né? Ele publicamente, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, disse que se arrependeu de ter feito o filme porque entendeu o quanto ele ajudou na estigmatização negativa dos tubarões e que é um dos animais mais predados por humanos, né? Porque ele não tem um predador direto. Stop Shark Finning. Mais tradução, são mais de 100 milhões de tubarões. Olha esse número, são mais de 100 milhões de tubarões mortos por ano. Isso é assustador. 100 milhões de tubarões, isso é um número impressionante. E sabe, né? falando em número ainda impressionante no mesmo tema, o que me impressiona muito é que como isso é um tema. A gente fala de ataques, de mortes, como se fosse de fato um fato. Gente, são 6 mortes por ano em média. 6. Fala aí. Coco caindo de árvore mata mais, pô. Na Tampa Bahia. de caneta mata mais. Tropeçar, Atravessar máquina a rua. de venda, atravessar a rua, cachorro, gato, mata mais. Mas tubarão é notícia. Tem uma intervenção, uma interação ruim, é notícia. E eles são Fecha a fascinantes, praia. né? Assim, a gente mesmo aqui passou algumas vezes, todas as vezes que passou o tubarão, o mangona, né? Mangona. Passou aqui, eu Todo mundo. eu parei pra dar uma olhadinha. Assim. Ninguém ignora o tubarão, ninguém é indiferente. Agora, deixa eu falar mudando um pouquinho de assunto, mas ainda ficando no Vai falar da tubarão. maré. Não! Olha só que A lindo. maré passeando, super confortável. que Que lindo. legal, né? Sem estar intocada. Ela tá o tempo inteiro Ah, rodando. todo rodé. Cara, tem um comportamento de tubarão que eu também vivenciei lá em Noronha. Desculpa falar tanto, mas é um lugar que eu mais Aí, é fantástico. tô. E que eu mais consigo interagir, ter trocas, né? Com o mar, assim, Arraial do Cabo também com mergulho, mas lá, né, no snorkel. Cara, eu nunca tinha visto nem ouvido falar, eu não vejo as pessoas, eu assisto muito essas coisas de documentários e tal, e nunca vi ninguém falando sobre isso. Os tubarões, acho que se eu não me engano é o limão, não vi outra espécie fazendo. Mas nas praias de Noronha, o que acontece? Tem muito cardume de sardinha que eles ficam atrás. E aí elas fogem pra beira. E aí normalmente é a hora que o surfista vê que eles estão vindo e tal, e vem as sardinhas pulando pra fora da água, e a gente sabe que tem tubarão trazendo. Só que em Noronha, normalmente no final do dia, os tubarões fazem que nem as baleias, eles quase encalham. Que nem aquela história da orca lá com a vozinha que ensina para as pequenas a caçar assim. Eles fazem a mesma coisa. Eles vão no rasinho, já com água, tipo, na metade deles para baixo, saem, aí ficam ali meio que, né, se debatendo assim, atrás. Espera a água vir de novo e na volta eles voltam com ela. Fala, cara. O nome popular em alguns lugares do limão é papareia, por isso. Papareia por isso? Porque ele fica no meio do areal ali, caçando a sardinha. A água aqui assim, a boca pra fora da água, eles dermam na poça. É louco, né, cara? Cara, e teoricamente não é um cetáceo, né? É um peixe que não tem essa capacidade, né, identificada pelo ser humano de uma inteligência tão grande. Mas inteligência já é um conceito... O que é inteligência? Explica aí, bióloga. Inteligência Bora, animal, é que a gente estava falando antes de como é legal isso, tipo, as orcas, tem diversas técnicas de caça, né? E como elas passam isso de umas para as outras e da população é diferente. Tem uma pergunta também para pesquisadora aí na teoria. Um caso de registrado de ataque de interação ruim de orca com humano em ambiente natural. Um monte. Cara, lá atrás, antes da gente ter registro das coisas, será que não tinha mais casos? E aí, de repente, começaram a matar as orcas, pô, tá matando muito humano. E elas, galera, olha só, espalha por aí que matar esses bichos esquisitos aí, isso tá dando uma merda. Não faz isso não. Não faz isso não, porque, ó, não faz. E aí virou uma parada que elas até hoje ensinam uma pra outra que... Porque tem umas interações muito alucinantes. A gente tava falando antes, você já viu aquela da mulher no stand-up? Que ela tá andando no stand-up, daqui a pouco vem um grupo assim, sei lá, umas 10 orcas, tudo... Fica olhando... Ela para na prancha, ela... E tá todo mundo bem, cara. Melhor, depois, provavelmente a alma, quando voltou pro corpo, tava todo mundo bem. Mas explica aí. Gente, não sei explicar isso não. Se vira. Isso é um podcast informativo, você tem que explicar. Pois é, as baleias ainda não estão com internet, né? Porque Pois é, cara. as táticas são diferentes, né? São. Pode ser isso. Adoro, pode ser Pode uma ser viagem isso. louca. Pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Quem sou eu pra falar, né? É fascinante, né? É Mas muito. Elas usam curioso, né? Pode ser que... Ou será que elas não estão curiosas justamente porque elas não conhecem, não viram de perto? Poucas veem.
Lá. Uma mulher no stand-up. Eu sei que lá na entrada do Mediterrâneo elas estão vendo bastante, tem sido divertido. Estão quebrando os lemes, né, dos barcos. Ali tá... tem essa ali tá outra interação, né? Já afundaram brincar, alguns, né, cara? Você viu essa parada? Não vi, essa eu não vi ainda não. Que é muito louco. Um grupo de orcas aprendeu, achou divertido quebrar leme de embarcação. Agora, Mas ela não faz nada, só quebra o leme e deixa a deriva? não sabe se é um comportamento... Pode porque... ser por barulho, não? Não, podia tem não ter algumas veneno, teorias. cara. Tem algumas teorias de que algum barco pode ter machucado alguma, aí uma ensinou a outra, ou pode ser só uma brincadeira mesmo. Será que as orcas do SeaWorld não estão pedindo pra pode ser, já estão andando. Cara, eu fiquei até com vontade de perguntar isso. Quando você falou desses incidentes de baleia com barcos, me acendeu duas luzes, assim, que eu fiquei na dúvida de qual seria a maior problemática, ou se as duas são. De barcos pequenos, esses de turismo, que nem teve em Arraial, que foi filmado há pouco tempo, há poucos meses. Foi bizarro. Que aí é erro humano, né? foi Ou irresponsabilidade humana, mas a culpa foi daquele capitão do barco. Ou se é mais uma questão de grandes navios que não tem como desviar e na entrada de portos e lugares assim. A maior problemática são as grandes embarcações, justamente por não ter uma manobra muito rápida, né, de ser feito. E fora que, assim, navios cargueiros não tem um observador de bordo a bordo desses navios, né? Então, assim, não vai ter alguém ali avisando, olha, tem cetáceo e tudo mais. Então, lá no Espírito Santo, por exemplo, a gente cumpre a condicionante, né, do Porto de Tubarão. E a ideia é justamente, óbvio que também não é a melhor coisa do mundo um navio atropelar uma baleia por conta de multa e tudo mais, e por conta da própria carga que é bilionária que ele está carregando ali, né? Então compromete a operação. Do mercado, né? Lógico que não é o interesse deles. Mas são navios que vêm de vários lugares do mundo e às vezes nem sabe que ali é uma área de reprodução de baleia. Então, aí entra o nosso trabalho também, nesse sentido, de captar quais são as áreas, né, diante das rotas dos navios e diante do que eu tenho de distribuição da população ali, quais são essas áreas, o que a gente pode fazer, diminuir velocidade, avisar os comandantes dos navios que vão entrar na região do porto, né? E em relação às pequenas embarcações, como vocês falaram, né, aquele caso Horrível. Foi horrível, assim, e eu acho que foi um erro do capitão, assim, porque, cara, dependendo do barco, a baleia é maior do que o barco, então não tem como você não ver ali, né, é difícil, assim. E Mas às vezes acontece elas subirem do lado do barco. Exato, naquele caso ali, claramente ele estava indo em direção à baleia. Tava. E aí entra uma das recomendações, né, de boas práticas de interação com cetáceos, que é manter a embarcação sempre com o motor ligado. Então, por mais que as baleias, né, os cetáceos se comunicam através dos sons, poxa, o som não vai interferir na comunicação, sim, mas é um alerta ali tem uma embarcação aqui. Então, como elas são muito inteligentes, tanto quanto a gente, se elas se aproximam da embarcação e sobem, né, do nada, e a embarcação tá ligada, elas estão cientes e elas têm noção do próprio espaço e do tamanho delas. Com certeza. Elas têm muito. Eu já vi. Elas não são labrador. As jubartes têm a maior extensão corpórea de todos os animais, né? A nadadeira peitoral da jubarte é gigante. Eu já vi. Nadando no México, mergulhador na frente, ela fez assim, ó. Desvio do mergulhador? Eu vi, ninguém me contou. Uma coisa que me acendeu aqui também foi da gente falou da mística do tubarão, né? Porque, cara, eu não sei se tem a ver, mas uma vez eu vi que uma coisa que tinha gerado essa mística e esse interesse dos tubarões pelo ser humano foi a tristeza da escravidão, né? Dos navios negreiros, que morriam-se muitas pessoas, iam largando esses corpos pelo mar, e aí era comida saindo, né? E aí que criou também um pouco dessa dinâmica. Eu não sei se tem essa dinâmica do tubarão hierarquicamente ensinar os seus herdeiros a caçar, porque na maioria das vezes eles não têm cuidado parental, ele simplesmente larga lá, mas isso tem tubarão que é especialista. O que acontece, de novo, na história do tubarão? Eles são super máquinas sensoriais. Então o navio afunda, faz barulho de ferro retorcendo. Eles têm essa percepção por alguns sentidos, não só de som, e vão em direção a esse incidente. E aí fazer a festa, o banquete. Fazem
Cara, fazer festa. o papo tá muito bom, sempre muito bom. O oceano é fascinante, é praticamente... E os ovos da Graciela também. não. A gente tem assunto infinito, a gente pode ficar aqui falando horas, porque de fato o oceano é vasto, fascinante, é cheio de mistérios e de sabores e de coisas Mas os boas pra peixes falar. têm que dormir. Mas os peixes têm que dormir, a gente tem horário aqui no Aquarrio. Daqui a 10 minutos a luz apaga. É verdade. E aí, pra gente terminar o nosso papo, assim, primeiro, agradecer imensamente a vocês. É óbvio que, assim, esse espaço tá aberto pra isso. Esse OceanoCast, esse videocast, ele é pra isso, pra acontecer exatamente o que aconteceu. A gente trocar ideia, se conhecer, ver diferentes pontos de vista, falar sobre o que precisar falar. E aí, queria deixar você falar uma mensagem final, dizer o que você, uma mensagem que você tenha sobre esse assunto, vocês dois, antes da gente terminar. Eu queria agradecer, gente, o convite. Adorei participar, conhecer vocês e estar aqui. E a minha mensagem é que as pessoas saiam das suas casas, né? Conheçam os territórios, os maretórios em que elas estão pertencidas. Se tiverem oportunidade, busquem ver uma baleia de Bart pelo menos uma vez na vida. Se não puder ver saindo de casa porque mora longe do mar, ainda assim está conectado com o mar, assiste na televisão. O Oceano vai mostrar as baleias de Bart e outras relações. Felipe. Antes do Felipe falar, eu só queria dizer também que foi um prazer enorme falar com vocês. Esposa, eu de novo escrevi um monte de coisa, não li nada. Acontece com muita frequência. Mas esse papo foi muito mais dinâmico e interessante do que o que estava escrito. Então, foi o máximo ter vocês aqui. Felipe, Gente, obrigado pelo convite. Pô, me sinto muito lisonjeado de estar podendo dar mais voz ainda, estar falando sobre o oceano, estar junto de vocês, estar tentando fazer isso, chegar em mais lugares, reverberar a mensagem. E vamos tentar amplificar essa voz aí, deixar um recado e um pedido que eu nem falei com vocês, mas, pô, você deságua em mim E o oceano. e eu oceano. Então, por favor, aí, Djavan, libera o direito, deixa a galera usar, vamos dar voz, vamos falar do oceano, entendeu? E Aí, é isso. Poxa, que demais. Deixar o pedido. E a gente tem grandes parceiros aqui que estão com a gente. Claro, obviamente, primeiro o próprio Aquarrio, que nos cede esse espaço e que é uma maravilha, de fato, é um privilégio poder fazer um videocast aqui. num cenário desse, A Mamba Water, que tem um projeto maravilhoso, porque cada lata vendida, eles levam 1 litro de água para alguma comunidade que não tem água potável, né? São os E parceiros. em embalagem 100%, reciclável. Do material que vale mais a pena reciclar, né? É importante falar isso, né, gente? Exatamente. Plástico é reciclável, o alumínio é reciclável, o vidro é reciclável, mas igual ao alumínio 100% é reciclável. o menor impacto, né? E Mamba Water, que é do política nosso, pública nosso parceiro amigo Pedro Scooby, também um Pedro dos sócios, Scooby, que a gente está Letícia querendo trazer aqui, ó. Pedro Ele Scooby. vem, com certeza. Ele vem, né? Primeira temporada ele participou. E a gente contou tem já. um presente pra vocês, que aqui ninguém sai de mão vazia. Tem 2 presentes na realidade. Mas esse né? presente é especial e a gente tem que explicar um pouco, até porque, como você falou, de trazer a voz, a gente traz também a conexão em persona, né? E a gente usa a nossa conexão e agora a gente está ajudando a fazer com que esse movimento se amplifique, pedindo para que outras pessoas comprem, ajudem a gente a amplificar o movimento através dessa pulseira que, mais do que um objeto que a gente usa, é uma demonstração do sinal da sua conexão com o mar. Ela é feita de rede de pesca, que foi utilizada de verdade para pescar e que depois da sua vida prática, ela seria descartada no mar e continuaria trabalhando para matar peixes. E aí, um trabalho incrível da Marulho, que é uma grande parceira nossa, faz com que essas redes não cheguem ou sejam retiradas do mar e se transformem em objetos. E esse é um objeto incrível que vocês não só vão sair daqui com eles, mas você vai levar a capinha na mão e a pulseira no pulso, porque não vai dizer, não, depois eu coloco. Não, vou colocar agora. Agora, Porque é democracia. E, gente, olha que legal, é papel, entendeu? Não é plástico. A dentro gente tem chegou aqui no potinho. estúdio, a primeira coisa que eu vi, assim, que eu reparo, né, muitas essas atividades, é se o copinho é descartável de plástico, se é de papel, aqui é tudo de papel, então... Obrigada. Por favor. Muito legal, que bom. Acho Adorei, legal falar isso, porque a galera não vê atrás das câmeras e querendo ou não, infelizmente, Bota aqui, não ó. é a A gente vai dizer que depois... realidade, né? E a gente ainda tem, ó, uma foto do nosso fotógrafo super E aí- premiadíssimo. Você falou que queria a conexão, pô, foi sem querer, cara. Ah, porque eu até ia falar pra trocar, mas aí, depois que você falou...
Deixa eu abrir aqui. Que linda. Lindo! Foi nesse dia que ela tirou a nadadeira foi a Jubá que deu pra peitoral. ela. Foi você o tem muita fotógrafo. Jubá na sua vida. Não foi não. Eu vi. Eu vi ela fazendo. Uau, vai ficar lindo lá em casa. Agora mostra, né? Desculpa. Olha, que lindo! Compartilha mais. Gente. Ah, é? Ela tem tatuado uma água viva no braço e ganhou uma água viva. Mentira. Cara, Eu olha fui essa queimada energia. por ela, Ah, decidi deixar ela registrada na minha pele e agora vai estar na minha casa também. Ah, que demais. Ah. Ah, meu Deus. E eu queria aproveitar e deixar o convite para vocês três também, para produção aqui, para ver Baleia comigo na próxima temporada. Já tá né? certo. Tipo de convite Projeto que a gente Amigos da aceita. Gibarte. É Seja só aqui, marcar a hora e aqui no local. Rio, em Vamos de Niterói ou bonde. Vitória. Em qualquer lugar. Tô esperando vocês. Demais. Só uma coisa que é interessante para fazer um disclaimer do servicinho aqui no final, é visitar, conhecer, estar perto de cetáceos, de baleias, de golfinhos, é incrível, é maravilhoso e todo mundo que puder tem que ter uma experiência dessa. Mas precisa fazer isso com empresas, com pessoas responsáveis que façam isso da maneira correta. Existe uma série de normas, de conduta, de como a gente deve se aproximar desses animais e o mais importante, aqui no Brasil é crime ambiental entrar na água com cetáceos. Entrar na água com baleia, com golfinho, é configurado como crime. Não é uma infração, nada disso, é crime. Você pode ser preso porque foi molestar uma baleia ou um golfinho entrando na água com eles. Tem diversos estudos que dizem que isso realmente impacta nas populações e aqui no Brasil é crime. Então, visitem, vejam, maravilhem-se com a majestosa visão de uma baleia, mas do barco de operações responsáveis. Então, a gente, através da ONG, né, do Projeto Amigos da Gibarte, a gente faz um trabalho intenso, assim, com fomento a esse turismo, né? Então, a gente capacita, monitora e certifica essas agências. E a gente tem um site que funciona como um marketplace para essas pessoas que querem buscar um passeio responsável, né? Então, todas as nossas agências que são parceiras, né? E recebem esse treinamento anual, que é renovado todos os anos. Elas possuem um pesquisador do Amigos da Gibarte a bordo. E o site é muito fácil, queroverbaleia.com. Então, só É lá que a gente pesquisar marca o nosso rolê do ano que vem. Exato. Porque quem ama, respeita, cuida e quer ver livre, né? Não aprisiona. Obrigado mais uma vez, estamos encerrando aqui mais um episódio do Oceano Cast. Você que curtiu, que está acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá seu like, isso é importante, isso faz chegar a mais gente ter acesso ao nosso conteúdo, mais cultura oceânica. Segue, hypa, compartilha em todas Isso. as... E Eu nossas nem sabia o que era, mas faz isso aí. Galera E do segue YouTube, também nas nossas hypa. redes sociais, o nosso Instagram, @oceano_org e continue com a gente. Em breve. Voltamos daqui a pouquinho com mais Oceano Cast, o podcast mais profundo que você vai ver pela internet.